O Evangelho de João capítulo 18. Havendo Jesus dito estas coisas, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, em que ele entrou e seus discípulos. E também Judas, o que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes se juntara ali Jesus com seus discípulos. Tendo Judas, pois, tomado a tropa e alguns dos oficiais dos sacerdotes e dos fariseus, veio ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que viriam sobre ele, adiantou-se, e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Eu sou. E Judas, o que o traía, também estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou, voltaram para trás, e caíram em terra. Voltou, pois, a lhes perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que eu sou. Portanto, se buscais a mim, deixai a estes irem. Para que se cumprisse a palavra, que tinha dito: Dos que me deste, a nenhum deles perdi. Simão Pedro, pois, que tinha espada, puxou dela, e feriu ao servo do sacerdote, e cortou a sua orelha direita. E era o nome do servo Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: Põe tu a espada na bainha, não beberei eu o copo que o Pai tem me dado. O grupo de soldados, pois, e o comandante, e os oficiais dos judeus juntamente tomaram a Jesus, e o amarraram. E o levaram primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, o qual era o sumo sacerdote daquele ano. E era Caifás o que havia aconselhado aos judeus de que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus com outro discípulo. E este discípulo era conhecido do sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. E Pedro estava fora à porta. Saiu, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sacerdote, e falou à porteira, e pôs dentro a Pedro. Disse, pois, a serva porteira a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. E estavam ali os servos, e os oficiais, que haviam feito uma fogueira de brasas, porque fazia frio, e se esquentavam. Estava Pedro com eles, e se esquentava. Perguntou, pois, o sacerdote a Jesus sobre seus discípulos, e sobre sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu abertamente falei ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus de todos os lugares se juntam, e nada falei em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que o ouviram, que é o que lhes falei. Eis que estes sabem que é o que tenho dito. E dizendo ele isto, um dos oficiais, que ali estava, deu a Jesus uma bofetada, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Pois Anás o mandara amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e se esquentava. Disseram-lhe, pois: Não és tu também de seus discípulos? Ele negou, e disse: Não sou. Disse um dos servos do sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Eu não te vi no jardim com ele. Pedro negou, pois, outra vez, e logo cantou o galo. Levaram, pois, a Jesus de Caifás para o tribunal. E era pela manhã, e não entraram no tribunal, para que não se contaminassem, mas que pudessem comer a Páscoa. Saiu, pois, Pilatos até eles fora, e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam, e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós, e julgai-o segundo vossa lei. Disseram-lhe, pois, os judeus: Não nos é lícito matar alguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus,
que tinha dito, dando a entender de que morte havia de morrer. Então Pilatos voltou a entrar no tribunal, e chamou a Jesus, e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram de mim? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? Tua gente e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus trabalhadores lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Para isto eu nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E havendo dito isto, voltou a sair aos judeus, e disse-lhes: Nenhum crime acho nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte um pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte ao rei dos judeus? Voltaram, pois, todos a clamar, dizendo: Não a este, mas a Barrabás, e Barrabás era um ladrão. Senhor Jesus, tu te submeteste voluntariamente à prisão e ao sofrimento por nossa causa. Ajuda-nos a permanecer fiéis a ti, mesmo diante de provações e perseguições. Dá-nos coragem para defender a verdade, como tu fizeste. Em nome de Jesus, amém.